Mais uma vez, a paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse período em que nós estamos aqui. Cadê o Alex? Estamos meditando na segunda pergunta do Catecismo de Westminster, que é: que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de glorificar e gozar? E a resposta é a palavra de Deus. Falamos um pouco no finalzinho do primeiro período sobre a autoridade da Escritura, e agora vamos finalizar essa pergunta falando primeiramente da glorificação. Qualquer ato de glorificação a Deus é uma liturgia, um serviço cultual criador. Então, quando nós pensamos no nosso agir, que é algo que nós batemos na tecla, na condição de que nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos, isso quer dizer que cada vez que você põe em prática aquilo que foi ensinado, você está executando um ato litúrgico, ou um ato de glorificação ao Senhor. O salvo, o eleito, o cristão, ele glorifica o Salvador com os seus dons, habilidades e talentos nas adorações comunitárias e fora dela. Então nós já falamos que o conceito de igreja vem da palavra grega eclésia, que é a assembleia dos chamados para fora. Você está no mundo, Deus te tira do mundo e traz para junto dele para que você aprenda e você possa voltar ao mundo para ensinar as pessoas o caminho para a salvação. Jamais um redimido, um salvo, um eleito, um filho de Deus, se comportará como depredador ou corruptor das ordens sociais, morais e culturais da sociedade. E aí a gente tem visto, e aí vamos voltar aqui, a condição lá do Ato do Planalto. Esse escritor, ele trabalhou com esse livro há 200, 300 anos atrás. E aí ele fala: jamais um redimido se comportará como um depredador. E aí muitas pessoas se dizem cristãos, estão lá defendendo a ordem, defendendo. Nenhum cristão ele dá um mau testemunho nessa área. Aquele ato, ele foi muito mais do que um ato de destruição de bens, de cultura. Aquilo ali foi um ato de denigrir o nome do Senhor, denigrir o nome de cristão, do cristão. O nome do Senhor naquele momento foi para a lama. As pessoas, elas passaram a olhar para os cristãos de uma outra maneira. Há 40, 50 anos atrás, quando se pensava em um cristão, era um homem de palavras, podia confiar. Se você for tentar alugar o imóvel de São Paulo, dizer que é uma igreja, o cara atrasa, aí para de noite o caminhão, leva as cadeiras, leva tudo. Quando o dono chega, o cara roubou até a fiação. E agora nós tivemos um incremento nesse dano da nossa moral, não a nossa moral como homens, mas a moral do Evangelho, que era algo que Paulo defendia quando ele chamava para si: reconhece que eu sou apóstolo, a condição do cristão como sendo alguém depredador. Cristo coloca o salvo no mundo como boa semente, como fermento na massa, como luz para evitar o triunfo das trevas, como arauto anunciador, aquela pessoa que está em cima do monte proclamando as boas novas do reino do Cordeiro. E as pessoas, quando agem de uma maneira diferente, elas não glorificam a Deus. Toda vez que durante a semana você tem a opção de agir como cristão e você não age, você está proclamando o reino das trevas e não o reino do Senhor. Os verdadeiros eleitos contribuem natural e decisivamente para a existência e a manutenção ainda de todos os bens e virtudes no seio da sociedade. Nós não somos pessoas para vivermos a parte da sociedade. Não quer dizer que você tem que criar um bloquinho gospel e ir para o carnaval para pegar o evangelho no meio. Você está me ligando mesmo? Ligou? Alguém me ligou aqui. Você está com seu celular? Se ligar de novo, pode ser alguém querendo falar contigo. Tá? Nós estamos vivendo um tempo de ascendência do carnaval, e muitas pessoas acham que podem criar um bloquinho gospel
fica todo mundo pelado, e aí eu vou adorar a Deus lá, eu tenho que pegar a palavra. Entenda que sempre que nós falamos em regra. Eu não tenho como falar em exceção. Deus pode levantar um pastor para fazer uma coisa como essa, pode, mas não é regra. Por isso nós temos que ficar com o nosso discernimento sempre ligado, para nós não criarmos exceção onde não existe, a menos que Deus dê orientação. Os santos de Deus, na verdade, impedem a total depravação dos sistemas, estruturas e organizações sociais, políticas, econômicas e culturais, embora tal papel não lhes reconheça, nem se lhes atribua. Apesar de ninguém falar que você tem que ser um político para a glória de Deus, você tem que ser um advogado para a glória de Deus, tem que ser um motorista de Uber para a glória de Deus, é algo que é inerente ao cristão. Tudo que você faz, você tem que fazer para Ele, através dele, com o objetivo de glorificar o nome dele. Por outro lado, os filhos das trevas geram, implantam e divulgam os vícios corruptores dos indivíduos, da família e do Estado. Então, as pessoas que não são filhos, eles estão aqui para propagar aquilo que é errado. Eu postei, acho que uns dois linkzinhos de internet lá, entendeu? Eu acabei trocando algumas ideias a mais com a Sheila, ela postou comigo e eu acho que eu nem compartilhei com a igreja. A condição que nós temos que entender é que a desconstrução da família, ela é a pauta vou dizer, do comunismo, né? Mas a pauta do anticristo, a desconstrução da condição familiar. Homem, macho, mulher, fêmea, cada um na sua função, cada um glorificando ao Senhor na sua posição, no que é para ser feito. Eles querem destruir isso. E eu já falei para vocês também a pauta dentro da Associação de Psicologia Americana, querendo proclamar a heterossexualidade como uma doença. Tá? Então você, como heterossexual, vai ser considerado um doente. E aí postei lá no grupo da igreja um link lá da OAB de Minas Gerais, em que eles levantam um cachorrinho Shih Tzu, não sei das quantas lá, Shiatsu, são da raça do lá, como um integrante. E aí está lá o documento da OAB dizendo que ele é um integrante. Ou seja, a gente vê a condição, né, embaixador? A gente vê a condição dos animais, eles começando a entrar numa condição de seres humanos. Júlia, o pastor está falando, fala baixinho, tá? E aí, eu trocando ideia, mensagem para a Sheila, ela mandou uma mensagem para mim que já foi criada uma máquina que tem um útero mecânico para gerar crianças. Ou seja, não há mais necessidade de homens, de mulheres, não há mais a necessidade do relacionamento heterossexual para você gerar uma criança. Você usa aquilo ali. Entendeu? O que vai sair daquilo? Foi o que a Rosane me perguntou. Não dá para saber. Nós vivemos numa sociedade em que o mundo ele quer contaminar tudo aquilo que Deus diz que é o certo. Por isso que você tem que estar com seus pés firmados na rocha. Os filhos das trevas geram, implantam e divulgam os seus vícios no meio da família, entre os indivíduos e no meio do Estado. Para eles, a eliminação da moralidade, da honra, da decência, da dignidade, da honestidade, da fidelidade, do pudor, resultará numa plena liberdade. Então as pessoas entendem que eu fazer o que eu quero vai fazer com que eu me seja livre. Estou lendo um livro muito interessante, que até compartilhei com vocês, o nome deles, mandei a mensagem para a Sheila, que mostra a degradação dos seres humanos pela pseudo-liberdade, em que você começa a tratar as pessoas de uma forma tão mecânica, que as pessoas elas são desconsideradas como seres humanos. O próprio movimento, aí eu tenho que estudar um pouco mais, não é a minha área de atuação, entendeu? Mas estudar um pouco mais, a autora, né, ela começa a mostrar o prejuízo dentro da condição da mulher em relação a todas essas liberdades que estão ocorrendo, que vem trazendo exatamente a desvalorização dela e não a valorização. Tá? E ela vem construindo alguma coisa, ainda não acabei o capítulo, é um tema um pouco mais complexo, e talvez as mulheres lendo elas sejam muito mais fáceis dela entender e interpretar isso, mas ela vem afirmando claramente que essas condições de empoderamento e tudo mais fazem com que a mulher ela seja cada vez mais desvalorizada e mais objetificada. É um termo que ela usa bastante no capítulo do livro dela. A sociedade ela quer trabalhar exatamente contra a implantação do fruto do Espírito.
tudo que tiver em relação ao fruto do Espírito, a gente tem que proclamar o contrário. Um povo constituído, um povo composto somente de reprováveis, não passaria de uma incivilização, de um inominável caos. O autor ele vem falando que essa condição de uma liberdade total e completa vai fazer com que o mundo ele entre em caos, que é exatamente a premissa da aparição do anticristo. O mundo entra em caos e alguém tem que levantar como a pessoa que vai fazer o apaziguamento entre as pessoas. Os princípios cristãos são mantidos por cristãos de princípios. A igreja, como corpo de Cristo, e cada um dos seus membros, templos do Espírito Santo, são frutos da obra redentora de Cristo, doutrinados e guiados na terra pelas Escrituras Sagradas, suas instruções, parâmetros de fé e de comportamento. Por isso que no início pergunta: como que eu posso glorificar Deus? Qual é a regra? A palavra ela é a regra que vai dizer se a minha fala ela é bíblica ou não, se o meu agir é bíblico ou não. Não sou eu que vou dizer, eu posso ser apenas uma voz, mas quem realmente bate o martelo é as Escrituras. Por isso que tudo que você ouve tem que ter o filtro das Escrituras. Quando você vai tomar água, a menos quando você vai tomar um comprimento rápido, né? Você vai lá e toma água da torneira, né? Aí não pode, né? Eu fui lá e peguei ela, olhei para mim assim, entendeu? Tudo que a gente toma de água tem que ser passar por um filtro, tá? Esse filtro também tem que ser naquilo que nós ouvimos, e nós ouvimos muito. Ah, pastor, nem ouço tanto. É só você entrar no teu celular e ver quantas horas você tem de Instagram e Facebook, que você vai ver quantas horas você ouve por dia das coisas que não necessariamente são abençoadas ou são bíblicas. Cada crente sincero é ou deveria ser uma carta viva de Jesus Cristo, de tal modo que sua mente e sua consciência, pela regeneração, se harmonizam com a vontade de Deus na execução de suas tarefas seculares e espirituais, tanto no campo da individualidade como no campo da coletividade. Então, você saindo da igreja, saindo fisicamente da igreja, você continua sendo cristão. Você não pode esquecer disso. Apesar de nós termos um período de 2 horas de manhã, mais 2 horas da noite, 4 horas na semana, você é cristão ou deveria ser cristão em todos os seus momentos. Então cada atividade, cada ação, cada pensamento tem que ser sempre normatizada pela palavra de Deus, sempre, tá? Falar nisso, graças a Deus, nosso irmão Rainer completou a leitura do Novo Testamento e está firme e forte aí no Antigo Testamento. Depois você dá umas dicas para a Larissa, entendeu? Ela vai vir com aquela conversa que é por causa do Miguel e tal, entendeu? Mas aí você fala para ela também que você já teve filho, como funciona. Aí se não der certo, eu vou pedir para a Rosângela falar com ela, tá? Mas o nosso irmão Rainer, ele venceu a arrebentação do Novo Testamento e já está com o Antigo Testamento. Não sei se você já tinha lido o Novo Testamento de Mateus, glórias a Deus, tá? Glórias a Deus. Nós temos que orar muito pela irmã Larissa, para ela conseguir ler um capítulo por dia, para então a gente poder começar o discipulado. Semana que vem eu venho contando o testemunho. Eu quero que você mande todo dia para mim, se não mandar, não vai. O salvo é a imagem do seu Salvador, ou devia. Sua glória é visível e permanente. Os ministros, liderantes da comunidade eclesiástica, deveriam ou são respeitáveis e merecedores de respeito enquanto se submeterem. E isso é muito legal, que está na Confissão Batista. Eles falam assim, tem um momento em que eles são aceitos na comunidade, e aí eles têm uma proclamação de fé, e eles falam assim: declara que você vai ser obediente às autoridades da igreja, enquanto as autoridades se submeterem às escrituras. Um top, entendeu? Top, entendeu? Os ministros liderantes da comunidade eclesiástica são respeitáveis, ou deveriam ser, e merecedores de respeito, enquanto se submeterem sem restrições à doutrina e à ética bíblicas. Cuidado com quem você ouve, novamente falando.
você tem que identificar se essa pessoa, ele é um líder eclesiástico verdadeiro, ou é um homem. Faz assim, ó. Faz assim, faz assim. O que tem na sua mão? Hã? O que tem na sua mão? Não. O que tem na sua mão? Vira assim. Tem alguma coisa? Se tivesse caído, né? Tem feministas que não tem nada, mãos. Lá em São Paulo teve uma época que teve uma campanha política em que eles estavam brigando porque havia muitas escolas de lata lá. Eu acho que eram escolas que eram feitas naqueles containers. Imagina, o inferno devia ser muito calor, né? Mas chamadas igrejas de lata. Muitas vezes os cristãos, eles são o quê? Cristãos de lata vazia. Fala. Gente, eu estou vendo um carro chegando ali, e aí a manopla do carro lá, a mulher pintou de rosa e colocou um monte de brilhinho. Olha que legal. A palavra da igreja, quando emanada das Escrituras, tem força norteadora e poder autoritativo sobre seus membros e ação missionária no mundo. Apenas quando a palavra de Deus, ela emana das Escrituras, ela tem autoridade. O povo de Deus não deve se impressionar com o evangelismo de resultados numéricos, resultados imediatos. Quando eu olho para a nossa igreja e eu vejo uma pessoa que está chegando, como o Rainer, ele leu para mim, ele leu o Novo Testamento diligentemente, para mim é uma grande vitória. O entendimento é, nossa igreja está cumprindo o papel dela. Se Deus vai mandar 10, 100, 500 mil, não sei, não me preocupo mais. Graças a Deus eu libertei disso. Era algo que era difícil. Mas eu vejo que o nosso querido está vindo aqui, está sendo abençoadinho, está lendo as Escrituras, está tentando, de alguma maneira, ensinar, de alguma maneira viver com as suas dificuldades, com os seus tropeços, mas é isso que é o cristianismo. O povo de Deus não deve se impressionar com o evangelismo de resultados numéricos, resultados imediatos, o ser um canalizador supostamente de bênçãos materiais como saúde, emprego, riquezas e facilidades psicológicas e temporais. A igreja não está aqui para isso. Não está aqui para isso. Nós temos que entender que o nosso copo, ele tem que se encher, e se nós enchermos, naturalmente está à nossa volta, vai se molhar. Não há possibilidade de você reter o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que nós somos como rios de águas vivas. E ele vem fazendo uma comparação lá em Salmos, que é águas. Nossa, como fugir? Tem uma passagem que fala de um lugar que águas, né? Umas águas que vêm do monte. Porque quando degela a água do monte, ela desce por uma vez. Ele fala uma expressão, se você lembrar, paciência. Bom, a palavra de Deus, ela é glorificação e também ela é gozo. O gozo do servo de Deus deve estar em, primeiro, submeter seus impulsos e desejos sensoriais ao imperativo controlador e santificação da palavra de Deus. Não existe cristão que não tenha desejos ruins. Mas o cristão é aquele que submete os seus desejos sensoriais, sentidos, comida inclusive. Estupro, assassinato é a mesma coisa que gula, tá? Não acho que é diferente não. Aí eu vejo a galera postando lá uns sanduichinhos. O Moisés postou, né? 2 sanduíches, aquele sanduíche todo cheio de gordura. De vez em quando o Gabriel ele vem com essa história fitness, entendeu? Mostrando e tal. Aí ele, quando é 3 da manhã, ele posta aquele sanduíche com aquele bacon tudo gordurento lá, entendeu? Aquela batata frita no óleo, sabe quando frita 10 vezes no mesmo óleo? Parece que é esse pastel de feira. Submeter seus impulsos e desejos sensoriais ao imperativo controlador e santificador da palavra de Deus. O alimento, o lazer, o trabalho, o sexo são bênçãos divinas para o cristão e exercitadas por este conforme as ordenanças das Escrituras, e convergem em atos de glorificação ao Criador e de realização extremamente alegres. Tudo que você faz para a glória de Deus é recebido no altar do Senhor como um altar, como uma glorificação. É por isso que com os meus jovens casais, no caso eu não tenho nenhum jovem casal solteiro, mas eu sempre falo para eles assim, e todos que já testaram essa conversa:
Toda vez que você está em fornicação, quem está no pé da cama é Deus. Oi, pastor! Quem está no pé da cama é Deus e fala assim: os meus filhos não entenderam nada. Eles estão fazendo sexo aí só para matar a vontade da carne. Está tudo errado. O gozo do servo de Deus está em conviver com o Salvador, que nele habita pelo Espírito Santo, num relacionamento íntimo e permanente. Você gosta de ser desprezado? Você gosta de ficar de lado? Vai numa festa, você fica de canto, ninguém quer falar com você. Ou então você vai numa festa de família, e aí as pessoas começam a falar, entendeu? Sobre a época do passado. Então às vezes eu vou viajar lá para São Paulo, aí estou eu, a Rosângela e os irmãos dela, e eles começam a falar de uma época que eu não participava. Meu, coisa chata você estar numa situação em que você não pode participar, né? Nunca esqueça que o Espírito Santo habita no seu coração. E muitas vezes a gente acha que a gente pode deixar ele de lado. O regenerado é capaz de entrar no seu quarto, fechar a sua porta e em privativa e profunda comunhão falar a sós com o seu Senhor e Pai Celeste. O gozo do servo de Deus está em viver na fraternidade dos redimidos, a igreja. Não é possível que você não tenha prazer na comunhão com os santos. Não é possível. Não é possível que você não se alegre em a gente ir lá comer um pãozinho, ou mesmo, como a Sherry falou, ficar socializando ali, e ouvir aquela conversa do dia a dia, falar uma coisa, falar outra. Viver na fraternidade dos redimidos, a igreja, como membro e cooperador, segundo os talentos que Deus lhe deu. Hoje nós somos abençoados pela família Duares com o pãozinho francês e o pãozinho de queijo. Nós tivemos o prazer de comer. Ele compartilhou conosco um pouco da prosperidade da casa dele. Tá? E aí já falei com o Rainer, que também pode compartilhar também. Entendeu? Mesmo que não dê tempo, sai um pouquinho mais cedo e tal. E se não vai, ele volta, não tem problema não. A gente vai comer, é legal isso aí. A pessoa tem que ter satisfação, entendeu? Na corporalidade eclesiástica, o servo do Senhor se realiza e coopera para a realização dos seus concertos. Então eu me alegro em estar pressionando a Larissa, porque um dia, quem sabe, ela fala para mim assim: poxa, eu consegui ler o Novo Testamento, eu consegui ler o Antigo Testamento. Quer que você um pãozinho lá? Quem quer que você Tá fome? É porque ele dá bastante milhões, já começa a ler. O gozo do servo de Deus também está em prestar culto a Deus em espírito e em verdade, nas adorações comunitárias como nas domésticas. Então você adora a Deus no meio do seio da igreja, como também de uma forma individual. Separe um dia, um momento do seu dia, um momento, 5 minutos, 10 minutos, cante um louvor ao Senhor. Acorde o seu dia falando: bom dia, meu Deus, bom dia, Jesus, bom dia, meu Espírito Santo. Olhe para o céu e fala: Senhor, que céu bonito que o Senhor me deu, que céu lindo. Está quente, mas glória a Deus, porque eu tenho um ar-condicionado, eu tenho uma aguinha gelada, entendeu? E se estiver frio, eu tenho uma blusa de frio. Glorifique a Deus com as coisas, com o jeito de agir. O verdadeiro crente em Jesus Cristo sente prazer indescritível na leitura da Bíblia, nos cânticos espirituais, na oração, na comunhão eucarística. Não é possível uma pessoa se dizer cristão e não conseguir ler a Bíblia. Desculpa. Como que eu posso dizer que eu sou cristão se eu não quero ficar com ela? Porque é a palavra de Deus. Como é que eu posso dizer para minha esposa: que alegria, 20 anos de casado com essa mulher linda e maravilhosa, e eu não troco uma palavra com ela? Mas não é isso que nós fazemos como cristãos? Nós não lemos as Escrituras. Ai, pastor, mas o trabalho, mas a internet, eu tenho que fazer. Gente, um dos maiores exemplos que nós temos é a comunidade puritana. Aqueles homens tinham 12, homens, famílias, né? Aqueles homens tinham 12, 13 filhos. Todos acordados, todos alimentados, todos iam para a igreja. Todos. Eles oravam 2, 3 horas. Como é que eles conseguiam? Nós temos tantas facilidades tecnológicas que parece que isso está nos atrasando em vez de nos agilizar. Essas pessoas, elas tinham prazer de estar na presença de Deus através da leitura das Escrituras. Cântico espiritual. Qual foi a última vez que você cantou o Senhor? Que você parou no momento e começou a cantar: vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome. Pô, pastor, eu tenho uma voz tão ruim. Mas a voz de nenhum ser humano vai ser igual à voz de um anjo. Vamos adorar a Deus,
O verdadeiro crente tem prazer na leitura da Bíblia, dos cânticos espirituais, na oração, na comunhão eucarística. Tal prazer, includente e disciplinador do sensitivo, supera em muitíssimo qualquer gozo do mundo. Se você conseguir estabelecer esse vínculo, esse elo com o Senhor, gente, você não vai trocar. Você só consegue trocar a presença do Senhor porque você ainda não o sentiu. Porque não tem como você abrir mão de uma coisa que é maravilhosa para você em prol de uma coisa que não é tão importante. Quando nós estivermos diante do Senhor, de Ele mostrar as coisas que nós perdemos tempo, vai ser uma vergonha, vai ser um após outro. Aí eu vejo aquela cena, né? Pensa na cena, entendeu? Eu saindo da sala, entendeu? Lá, chorando, entendeu? Do trono. Aí o Felipe olha para mim e fala assim: mas o que é que você está chorando? Eu falei assim: você vai ver lá dentro. Aí eu estou esperando lá, quando ele voltar, para o povo foi duro. Ele mostrou quanto tempo eu perdi com coisa besta. Até que enfim alguém falou uma coisa. Misericórdia. O Antigo Testamento dá um excelente exemplo disso, quando foi por causa do pecado do povo de Israel, dos hebreus, né? E aí Deus falou para Moisés: ó Moisés, a partir desse momento aqui eu não caminho mais com vocês, porque a prática do pecado, se continuar, eu vou destruir vocês lá na frente. Vou mandar um anjo, ele vai acompanhar vocês até o final, porque eu vou cumprir a minha promessa. E aí Moisés... Fala com amor, hein? Fala com sentimento, que você precisa falar aí. Então, ele diz que ter anjos na viagem é bom, maravilhoso, mas se a presença de Deus não fosse, dali ele não iria. Você acha que Moisés ele falou coisa de entonação de voz? Não. Chorando. Senhor, não nos faça sair da tua presença, se o Senhor não for conosco. Como que nós vamos saber que nós somos benditos e abençoados na sua presença, se o Senhor estiver conosco? E ele viu a bondade de Deus na frente da rocha. Entendeu? O corpo humano, obra do Criador, não é apenas uma fonte geradora de desejos e impulsos sensoriais, mas é principalmente um veículo de adoração. Às vezes eu fico olhando as pessoas no momento de adoração e louvor, a pessoa sentada, ou a pessoa não levantando as mãos aos céus. Não é que você tem que fazer isso porque todo mundo está fazendo, mas tem que ser um impulso, entendeu? Tem que ser algo que é um impulso em você. Caramba, eu tenho que fazer, porque não dá. Em que o Senhor está falando, meu, e você fala: glória a Deus, aleluia. É como se dissesse: Deus, você falou comigo agora. Eu falei hoje 50 minutos no primeiro período, e nós já estamos aí para meia hora. Somente uma pessoa falou alguma coisa. Interagir, gente. Falar, não é encher linguiça. Não é encher linguiça, é interagir. Porque quando você interage, você aprende. Não é para exagerar, porque você também não fala nada. Se toda hora você trouxer uma experiência, trouxer um pensamento, trouxer uma ideia, é uma concentração. Tá? O corpo humano, obra do Criador, não é apenas uma fonte geradora de desejos, mas também é de impulsos, desejos sensoriais também é, mas é principalmente veículo de adoração. Eis porque Paulo ordena e não apenas recomenda que apresentemos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Deus espera que eu e você entremos na sua presença com mente, pensando. Que nós possamos já ter lido as Escrituras durante toda a semana, e quando a palavra de Deus ela for apresentada, isso vai fazer assim, encaixar. O culto, pois, é uma das realizações espirituais mais alegres, ou deveria ser, para o verdadeiro crente. O cara fala assim: não, mas chegou um visitante lá, é tão importante, e ele faz um mês que não vai na minha casa. Desculpa, meu querido, eu tenho um carinho pela sua vida, mas eu tenho um encontro com Deus. Lembra do Sebastião que ele cantava? O encontro com Deus. Quando você entende isso, nada é mais importante. Não, eu tenho que fazer um trabalho assim, assim, assim. Não, cara, eu não vou trocar o trabalho pela coisa de Deus. Não vou.
Porque aquilo é muito mais satisfatório para mim do que qualquer outra coisa. E não é algo que eu possa ensinar você. Não é algo que eu possa ensinar você. É algo que você vai aprender sozinho. Em que você vai falar assim: eu tenho que ir na casa de Deus. Não, mas eu fui dormir 3 horas da manhã porque fui num show, fui não sei o quê. Eu tenho que acordar. Não é porque o pastor Paulo vai encher o saco e vai, entendeu? Mas não é por isso. É porque eu tenho que ir. Para mim faz falta. O gozo do servo de Deus está, finalmente, em ser um instrumento nas mãos do Criador. Você tem que ser feliz em você ser um instrumento. Seja no evangelismo, seja numa doação de oferta, seja em qualquer coisa. Eu fiz parte disso. Eu tenho tentado, o que eu falei para vocês, eu tenho tentado normatizar os meus horários para nunca deixar de atender ninguém, porque prioridade minha, primeiro é Deus, depois a minha família e depois são vocês. As outras coisas ficam em terceiro lugar, quarto lugar. Essa semana, estou falando agora, eu vou participar de uma conferência terça e quarta. Tá? Então, terça e quarta eu não devo atender, eu vou entrar em contato individualmente. Não tem despesa nenhuma para a igreja, não posso perder essas oportunidades. Um homem vai falar lá em Uberlândia, eu vou estar podendo ser abençoado, porque eu tenho que aprender para ensinar vocês. Um cara que vem falando sobre esse problema dessa mudança de cosmovisão, da condição desse século que nós temos aí de engano. E apesar das escrituras elas serem a regra, nós temos que nos cercar de conhecimento o máximo possível para nós sermos cristãos cada vez mais capacitados a dar razão da nossa fé. Não basta simplesmente você falar, é isso, pronto. Eu tenho formado você, a minha ideia é formar você para você não seja um cristão que, é isso, pronto, tem que aceitar. Não, aceitar por quê? Não, porque eu sou ungido. Felipe, ele compartilhou comigo lá o HBO Max, ele não falou nada. Ele falou, pode abrir uma janelinha lá, não é janela, perfil para você. Aí eu coloquei lá, ungido. Ele não falou nada, entendeu? Não basta chegar e falar assim, eu sou ungido, eu sou capaz, eu sou teólogo. Não. Quando a gente tem as reuniões da CRISE, que é uma comunidade que nós fazemos parte também, que é a comunidade reformada de igrejas independentes, em que nós temos um conjunto de pastores em que um cuida do outro, para que no meu coração eu não acho que eu sou todo poderoso só porque não tem ninguém acima de mim. E aí quando nós vamos aceitar novos pastores, eu sempre pergunto para as pessoas assim, o cara pergunta, mas a pergunta do catecismo, e isso, e fala uns termos estranhos, eu falo assim, quanto tempo você tem na presença de Deus por dia? Quando eu pergunto isso, a pessoa cai no cavalo, ficam bravos, perguntam, brigam, está pensando que eu sou cristão, os caras só ali já sendo reprovados pelas respostas que eles dão. Depois eles entendem que o mais importante é a comunhão com o Senhor, não é outra coisa mais importante. Ser instrumento nas mãos do Criador, no trabalho profissional, para que naquilo que depender do servo, o Senhor seja bem servido no serviço ao próximo. A consciência do dever cumprido é tranquilidade e gozo para o real cristão. Não nos esqueçamos que o escolhido e regenerado em Cristo é instruído e dirigido pela palavra de Deus, proclamado pela igreja e aplicada pelo Espírito Santo, aonde nós estivemos. O mundo está mudando muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Comece a agilizar os seus ouvidos e os seus olhos para você perceber como está mudando. Fala, Chico. Já te pedi a participação, né? Está combinado. Isso que você acabou de falar, inclusive essa última fala, o senhor já veio de encontro. Veio algo em conta. Desliga um pouquinho o ventilador ali, por favor. Então, você falando do mundo mudando muito rápido, você está falando anterior, é urgente que a gente passe a entender o homossexualismo. Passou de ser um discurso intelectualizado para ser um discurso comum e ter a atenção de todos. Está cada vez mais forte a pregação do homocentrismo, o homem no centro de tudo. Até mesmo os livros e as orientações de autoajuda, ela mudaram no contexto homocêntrico
extremamente agressivo. Então, eu achei interessante a sua ideia que vocês, pastores, se cuidam. Talvez nós temos que montar estratégia. Então, sai da igreja, aqui dentro tudo bem, sai da igreja e caminha sozinho. Talvez seja uma boa ideia para os parceiros de fé, que tenhamos a liberdade de saber da vida do outro, para identificar os pontos, vamos dizer, é isso que vai levar a igreja para a perseguição, já está vendo, né? Essa perseguição terrível que a Bíblia fala, que dá a impressão de a gente estar às vésperas dos nossos tempos, e vai levar o ser humano a continuar errante, porque tudo que se abre hoje está lá no cristianismo escancarado. É você o principal, é você o importante, é o que você quer e sente, é que vale a pena que você tem que buscar. Está muito forte, a gente tem que trabalhar bem. Isso eu penso que as igrejas têm que dar estratégia de um momento especial. Já tem a impressão de estar voltando lá, na história, lá no tempo de Constantino, né? Aquele mistura de igreja e Estado, uma igreja não tem o Estado não tem a igreja, seja lá de qual caminho for, mas está uma coisa bem estranha e é preciso que as igrejas entendam isso e busquem suas estratégias. Com certeza. Confiamos em Deus, acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, mas nós somos seres inteligentes e nós temos que criar estratégias. Temos que criar estratégias. Cuidar um do outro é bíblico, porque se um cai, o outro ajuda. Antropocentrismo é algo que vem sendo trabalhado desde a queda de Adão e Eva, e está tomando força cada vez mais com as mídias sociais e tudo mais. Se você não se atentar a isso, você vai ser tragado. Não estou falando que você vai se perder, vai perder a salvação. Você vai ser tragado. Eu não dou conta de adivinhar os seus pensamentos. De vez em quando me dá um estralo, eu ligo. Pego um chorando, pego um triste. Mas, entendeu? Nós temos que estabelecer estratégias. E a estratégia mais importante é conformação às Escrituras. Se não ler, não tem como se conformar. Você vai conformar o mundo. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, pelo Teu amor e a Tua graça. Agradecemos, Pai querido, por mais esta pergunta que se foi. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos guie, nos oriente nas nossas vidas, que nós coloquemos, Pai, cada vez mais a Tua vontade na frente. Oro em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar graças ao bom, querido e amado Deus, a nossa pergunta da semana que vem é: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? E nós vamos estar trabalhando sobre essa condição. Amém? A gente pode pesquisar também, né? Só faça isso se estiver com fome. Senão você espera o pão de queijo. Entendeu?